Bem, pessoal, esta é a nossa primeira aula. É uma aula introdutória ao estudo da relatividade. Antes de estudar a relatividade proposta por Albert Einstein, faz-se necessário a gente conhecer a relatividade clássica, ou como muitos chamam, a relatividade galileana. E o objetivo desta aula é tornar conhecido o princípio da relatividade proposta por Galileu. Foi o primeiro princípio. Bem, no início do século XIX, cientistas de todo o mundo acreditavam que a física estava completa, descrita pela mecânica clássica, ou também conhecido como mecânica newtoniana. Em 1900, Lord Kelvin, em uma palestra à Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, diz: "Não há mais nada novo para ser descoberto em física. Agora, tudo que falta são medidas mais precisas, algumas casas decimais a mais." Nesta mesma palestra, Lord Kelvin se referiu também a duas nuvenzinhas no horizonte. É uma expressão bastante conhecida no meio dos físicos. E essas duas nuvenzinhas, ele se referia à mecânica quântica e à relatividade. Bem, o que a física explicava até 1900? A física explicava o movimento dos corpos, inclusive os celestes, sistema solar e estrelas da nossa galáxia. A termodinâmica também já era conhecida. A física já explicava os fenômenos termodinâmicos. Apenas duas forças eram conhecidas: a gravitacional, proposta por Isaac Newton, e a eletromagnética, o eletromagnetismo, proposto por Maxwell. O que a física não explicava até 1900. Não sabia como o Sol produzia energia, nada sabia sobre a estrutura do átomo e núcleo, formulação dos modelos atômicos, física, nós conhecemos como a física contemporânea, física de partículas. Bem, para entendermos melhor o estudo, eu dividi aqui o seguinte: nós temos aqui a mecânica clássica, posteriormente à mecânica clássica surge a física moderna. Essa física moderna ela se divide em duas partes: estudos em dimensões reduzidas para átomos, moléculas, partículas subatômicas. Nós temos a mecânica quântica. Para fenômenos em altas velocidades, com velocidades aí próximas da velocidade da luz e campos gravitacionais intensos, é o estudo da relatividade. Essa relatividade proposta por Albert Einstein, foi Galileu quem formulou o primeiro princípio da relatividade. Em linguagem atual, as leis da mecânica são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Isto é, a lei que descreve os resultados de um experimento realizado em um veículo que se desloca com velocidade constante em linha reta são as mesmas para um observador em repouso na estrada. A gente diz que as leis da mecânica clássica, elas são invariantes em referenciais inerciais. Aqui tem uma tirinha bem legal, onde diz: "O que diz o princípio da relatividade de Galileu?" Aí o garoto aqui responde que não há experimento de mecânica que permita distinguir o movimento retilíneo uniforme do repouso. Você não tem como fazer um experimento que vá diferenciar se você está em repouso ou se você está em movimento retilíneo uniforme. Isto é um movimento onde o móvel aí possui uma velocidade constante em linha reta. E o que são referenciais inerciais? Definimos um referencial inercial como sendo um sistema de referência em que vale a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Um corpo sobre o qual atua uma força externa total nula move-se com velocidade constante em linha reta. Então, um referencial inercial é aquele que ou ele está em repouso ou ele está em movimento, mas desde que esse movimento ele tenha velocidade constante e em linha reta. Isto implica que o somatório das forças que está atuando nesse corpo, que está em repouso ou em movimento, vai ser zero. Para exemplificar o referencial inercial, eu vou utilizar aqui modelos, simulaçãozinha bem simples. Eu coloquei aqui uma árvore, que seria um referencial, o fusquinha, um outro referencial e o avião, certo? Esses três referenciais, estando em repouso, logo, são referenciais inerciais. Eu vou dar aqui velocidades tanto para o carro como para o avião.
E essas velocidades são velocidades constantes. Então, a partir do momento que o carro e o avião também possuem movimento, mas eles possuem velocidades constantes, então também eles são referenciais inerciais. Né? São referenciais inerciais por quê? Porque possuem velocidades constantes. Podemos concluir que um referencial acelerado em relação a um referencial inercial não é inercial. Então, um objeto que se move com aceleração, ele não é inercial. Um exemplo seria um objeto em queda livre, né, nas proximidades da superfície. Então, esse objeto em queda livre, nas proximidades da superfície, né, ele possui uma aceleração. Né, e este objeto, né, comparado com o referencial em repouso na superfície, ele não é um referencial inercial. Algumas observações importantes da mecânica clássica. Primeiro, tanto para Galileu como para Newton, o tempo é absoluto, universal, real e matemático. Isto é, em qualquer referencial, a passagem do tempo é igual, uniformemente, independente de qualquer coisa externa. Independente de qualquer, o tempo ele é universal, ele flui uniformemente em todos os referenciais inerciais. Outra coisa, o espaço é absoluto em sua própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa. Tanto o tempo como o espaço para Newton, na mecânica clássica newtoniana, também para Galileu, que introduziu aí a mecânica newtoniana, esse tempo e espaço eles são absolutos. É importante, que a gente compreenda, entenda essas duas observações, que é tempo e espaço absolutos, dentro da mecânica clássica. Nesse espaço, vale os teoremas da geometria euclidiana, que é essa geometria que vocês estudam, aí com os professores de matemática, em uma geometria plana, onde você tem um triângulo, e esse triângulo num plano, você vai ter que a soma desses ângulos internos vai somar 180 graus, então aí você tem uma geometria euclidiana. Bem, agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui sobre a transformação galileana. Vamos entender aqui o seguinte. Aqui eu tenho dois referenciais. O referencial S, aqui, o referencial S', aqui, referencial S, referencial S'. E nesse referencial S' eu tenho um objeto aqui, nesse ponto P, tem um ponto P, que está no referencial S'. E a distância do referencial S para o ponto que está no referencial S', eu chamei de X, estou chamando de X. A distância do ponto a o referencial S', aqui ó, eu estou chamando de X'. E qual a distância dos dois referenciais? Se no instante t0 esse referencial coincidia com o referencial S, então depois de um certo tempo, a distância do referencial S para o S' vai ser a velocidade do referencial S' vezes o tempo. Aqui. Então esse referencial S' ele se desloca, ele tem uma velocidade, e a velocidade dele é U. Bem, no instante t igual a zero, a origem dos sistemas S e S' coincidem e, portanto, a distância entre as origens dos referenciais é dada por UT. Muito bem. Então, a minha distância x, a distância x, essa distância que dá aqui, do referencial S para o ponto, nada mais é do que esse pedacinho aqui, x', mais esse outro aqui, que é o t. X' mais o t. Y vai ser igual a y', porque nós estamos trabalhando aqui, vendo o movimento apenas em uma dimensão, que é na direção x. No entanto, para Galileu, o tempo é absoluto. Passa igualmente nos dois referenciais, tanto no referencial S, tempo t, como no referencial S', que é o t'. São iguais. Portanto, podemos reescrever a equação 1 para as velocidades dividindo tudo por t. Se eu dividir tudo por t, esse t com esse t corta, vai sobrar U. Quem é U? É a velocidade do referencial S'.
Aqui, x' sobre t vai dar a velocidade. Vou chamar de v'. Que vai ser o quê? A velocidade, v' vai ser a velocidade do ponto, né? Aqui, ó, velocidade do ponto P, do objeto que está nesse ponto P, no referencial S'. Então, esse objeto aqui ele tem uma velocidade que pode ser medida nesse referencial S', que eu vou chamar de v'. Então, V, esse V é a soma das duas velocidades, né? Da velocidade do objeto no referencial S' mais a velocidade do referencial. Então, o referencial está se deslocando e nesse referencial tem um objeto que se desloca também. Então, eu vou ter apenas uma soma de duas velocidades, né? Uma somazinha bem simples. A equação 3 é a transformação galileana para as velocidades, onde V é a velocidade da bala em relação ao referencial S, né? Esse V aqui vai ser a velocidade com relação ao referencial S. V' é a velocidade da bala para um observador no referencial S', e U a velocidade do referencial S' em relação ao S. Então aqui nós temos a mais conhecida como transformação galileana. Agora temos uma observação importante. E agora, se aplicarmos a equação 3, substituindo a bala por um pulso de luz emitido por um laser, veremos que V será maior que a velocidade da luz. E isso viola, né? Isso vai violar o segundo postulado da relatividade de Einstein, que veremos na próxima aula. Só recapitulando aqui para você entender. Se esse V' aqui, que é a velocidade do ponto no referencial S', se for, por exemplo, um laser e emite um pulso de luz, então eu vou pegar a velocidade da luz mais a velocidade do referencial. Logo, isso vai dar um valor maior do que a velocidade da luz. É aí onde isso vai violar, né, o segundo postulado da relatividade de Einstein. Muito obrigado.